As dores das feministas são reais e legítimas, e se você é cristão, deveria olhar para isso com um pouco mais de compaixão. Violência contra as mulheres, pressão estética, objetificação, sobrecarga devido à mulher ter que cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar dos filhos, tudo isso existe e seria hipocrisia nossa dizer que não. Até porque estamos vendo de uma maneira muito mais grave o que está acontecendo no Afeganistão e isso é muito triste. A questão é que a falta de acolhimento deu oportunidade para um movimento se aproveitar dessas dores e vulnerabilidades e apontar como solução um caminho que só vai prejudicar a mulher e, consequentemente, toda a sociedade, mas a curto prazo a mulher vai ser a mais prejudicada. Já está sendo, na verdade. Quem deu início a esse movimento, a princípio não fez por mal. Mary Wollstonecraft, conhecida como uma das maiores percussoras desse movimento, foi uma menina que cresceu em um lar totalmente disfuncional, com um pai alcoólatra que batia na sua mãe e praticamente levou a família à falência com seus gastos descontrolados. Na vida adulta, Mary se envolveu com um homem que a engravidou e abandonou, deixando ela responsável por todos os cuidados da criança. Depois de alguns anos, ela iniciou um novo relacionamento e acabou falecendo durante o parto da sua segunda filha. Veja, Mary não queria destruir as mulheres. Ela estava sofrendo, se sentindo perdida, com raiva, injustiçada, porque todos os exemplos que ela teve de homens ao longo da vida não foram bons. E isso moldou o seu imaginário e a sua forma de enxergar relações entre homens e mulheres, de uma forma que fez ela acreditar que todos os homens eram iguais. Uma pessoa perdida, ferida e vulnerável, quando não encontra acolhimento, ela se enche de revolta e necessidade de mudança. Porém, quando essa mudança nasce de uma visão distorcida da realidade, pode acabar gerando mais caos. Mary deixou um legado e as suas ideias foram influenciando cada vez mais pessoas e aí foi só ladeira abaixo. Foram surgindo mais defensores desse movimento e ao longo do caminho, pessoas que já não pensavam mais só nos direitos e nas dores das mulheres, mas também numa forma de usufruir da liberdade e da libertinagem e praticamente pedir isenção das consequências, como foi o caso de Simone de Beauvoir. Simone foi uma das líderes da segunda onda do feminismo e viveu durante muitos anos com Jean-Paul Sartre, sem se casar, e com a liberdade consentida de se relacionarem com outras pessoas livremente. Será Simone de Beauvoir a primeira ficante pública da história? Brincadeiras à parte. O casal também decidiu não ter filhos e, por óbvio, eram ateus. E foi isso aqui que o feminismo se tornou nos dias de hoje. Que defende as liberdades. São várias bandeiras, né? Se eu quero dar pro mundo inteiro, eu vou dar pro mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que tá dentro de mim, eu vou abortar, porque o corpo é meu. Bom, agora que vocês já conhecem um pouquinho da história do feminismo, e isso é só a ponta do iceberg, vocês conseguem entender que ele surgiu de uma dor, de um sofrimento e de uma revolta que por muitas vezes foi ignorado e até julgado. Além de que ele traz consigo algumas verdades, afinal, as melhores mentiras são sempre as meias-verdades. Aristóteles explica isso em A Retórica, quando ele diz que para um argumento ser convincente, ele precisa conter algum elemento verdadeiro. Por isso, quando alguém quer nos persuadir de algo mal, essa pessoa mistura a mentira com uma parte da verdade, tornando assim o seu argumento mais confiável. Eu quero trazer para vocês uma cena do filme Adoráveis Mulheres, que é baseado no livro Mulherzinhas, de uma personagem chamada Jo. Ela é a mais velha de 4 irmãs e ela criticava esse modelo da época em que mulheres precisavam casar para ser valorizadas e dependiam da condição do marido para ter alguma oportunidade financeira na vida. Ela queria ser livre e respeitada, independente de um casamento. E eu acho que essa cena, ela representa muito bem essa dor. Eu só sinto que mulheres têm... Elas têm mentes e têm almas, além de corações. Elas têm ambições e elas têm talento, além da beleza. E eu tô cansada das pessoas dizendo que o amor é a única coisa para que servem as mulheres. Eu tô cansada disso. Mas eu tô tão sozinha.
Essa dor é real e eu acredito que todas as mulheres se identifiquem com isso. O problema é que Jo achou que precisava recusar a vida matrimonial em prol de sua liberdade. E depois ela se arrependeu amargamente quando sentiu o peso da solidão. E isso é o que acontece quando nos apegamos a extremos. Jo achou que para ser valorizada e exercer a sua liberdade, ela precisava abdicar-se da vida matrimonial, enquanto algumas mulheres acham que para serem plenamente femininas, elas precisam se anular em tudo, vivendo apenas para o seu casamento e seus filhos. Sabem quais dessas têm êxito? Nenhuma. Porque mulheres não são bonecas de porcelana para caberem todas no mesmo molde. Cada uma tem uma alma, uma missão, uma vocação que será exercida de maneira única na vida de cada, seguindo alguns princípios, claro, mas aceitando sempre a vontade de Deus. O feminismo tem levado muitas mulheres para a beira de um abismo, mas em muitos casos é o único lugar que, quando elas se sentem perdidas e machucadas, elas encontram acolhimento. É um acolhimento ilusório, porque depois destrói elas? Sim, mas é o que as atrai. Será que você, enquanto cristão, quando julga e condena essas mulheres por conta de seus atos imprudentes, não estão as empurrando mais ainda para esse abismo?